Graça e paz, amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sou o pastor João Andrade e nós estamos neste canal que é a Palavra da Verdade. Estamos aqui trazendo a mensagem de salvação. Como diz em João 3,16, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas o nosso desejo é de transmitir a palavra e que todos ouçam, e quem não tem Jesus, abra o seu coração e deixe a luz do céu entrar. Nós vamos hoje lermos em Sofonias, do capítulo 1, os versículos 14 a 18, que diz assim a palavra de Deus. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O Senhor Deus aplique a porção da sua santa palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título: Um grande dia está vindo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu dileto ouvinte e minha dileta ouvinte. O dia do Senhor é um conceito bíblico importante que nós devemos levar a sério e muito a sério, pois ele nos diz para onde estão indo as coisas e como terminarão. No dia do Senhor, Deus enviará tribulações sobre a terra, julgará as nações, salvará seu povo, Israel, e então estabelecerá seu reino de retidão. Deus adverte o mundo de que o julgamento está a caminho e é imprudente não estar preparado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. A grande pergunta é: porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Está lá em Sofonias capítulo 2, versículo 3. Este dia, dia de clamor amargo, indignação e angústia, alvoroço, desolação, trevas e tribulação. Quando nós lemos em Mateus 24, versículo 21, diz-nos a palavra de Deus: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Entendeu? Esses acontecimentos conduzem à grande tribulação. A última metade da semana de Daniel, que está escrito no capítulo 12, quando Deus lançará seu julgamento sobre a terra. Durante a primeira metade, ou seja, 3 anos e meio da tribulação, os julgamentos serão naturais: guerras, fomes, terremotos e etc. Na última metade, porém, serão sobrenaturais e devastadores. Durante
esse período, Deus cuidará de seus escolhidos. Em Mateus 24, 22, diz assim a palavra de Deus: não tivesses aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você entendeu aí? É uma referência aos judeus e gentios que creram e se converteram. Esses escolhidos, que aqui a palavra de Deus diz, Deus cuidará de seus escolhidos. E por causa dos escolhidos, estes escolhidos não são os membros da igreja, uma vez que a igreja terá sido arrebatada pelo menos 3 anos e meio antes deste acontecimento e já desfrutam da cidade celestial. A palavra de Deus é clara, é bem específica, está nos dizendo que quando todo esse acontecimento da segunda metade, os 3 anos e meio da tribulação, a igreja não está mais aqui, está nas mansões celestiais. Só os salvos estarão lá. E quem estiver por aqui vai ter dia de escuridão, extermínio, medo. Apocalipse 6,12 diz: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Ah, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu dileto amigo e amiga, os mártires clamam: vinga-nos! Mas os incrédulos da terra suplicarão: esconde-nos! A abertura do 6º selo produz cataclismos e catástrofes mundiais, inclusive o primeiro de 3 grandes terremotos. Está em Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. É bem provável que a grande cidade refira-se a Jerusalém, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. O profeta Zacarias lhe prenunciou o terremoto que mudaria a topografia de Jerusalém. Será destruição total nesta terra. Em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 10, a palavra de Deus diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui o texto está se referindo ao estrondo. Passaram os céus e a terra, mas com grande estrondo. Esse estrondo significa um som sibilante. Sibilante significa que assobia forte e estalante. Você já viu soltarem fogos que ele sai assobiando e no fim ele sai estalando? Então é daquele jeito, só que será em um grande estrondo, assobiando muito forte, que todos ouvirão, e inclusive os estalos. Se desfarão significa desintegrar-se, dissolver-se, desmanchar-se. Dá a ideia de algo sendo decomposto em seus elementos fundamentais. Exatamente o que acontece na liberação da energia atômica. Disse Jesus: passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Em Sofonias, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Ah, meus amados irmãos e irmãs, que cena terrível de destruição e de carnificina! Tudo porque a nação se recusou a submeter-se à palavra do Senhor. O fogo do zelo de Deus. A palavra hebraica traduzida por zelo significa quente, inflamado. O zelo de Deus não é como os ciúmes humanos, pois que motivo Deus teria para ficar com ciúmes, uma vez que tudo lhe pertence? Não é verdade? Ele é zeloso com sua glória, e sua ira é suscitada quando o seu povo adora outros deuses. Deus é zeloso com seu povo e deseja todo o seu amor e devoção. Dia de indignação. Escapem da ira de Deus. Essa ira de Deus é a grande tribulação. Está em Apocalipse 14, de 9 a 12. Diz assim: a terceira voz seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira mensagem é dirigida especialmente aos que ainda estão decidindo se vão seguir a besta. Estão indecisos. É uma advertência de que o caminho mais fácil é, na verdade, o mais difícil, e de que seguir o mundo significa afastar-se de Deus, para bem longe. O texto grego diz: se algum homem continua a adorar a besta, veja bem, se algum homem continua a adorar a besta, indica que ainda há oportunidade de arrependimento e salvação. Ainda há tempo. Arrepende-te. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Beber do cálice é uma imagem usada ocasionalmente para o julgamento. Os julgamentos finais de Deus sobre a humanidade serão taças de ira derramadas do céu, conforme está em Apocalipse no capítulo 16. Deus não acrescentará misericórdias a esses julgamentos. Não diluirá a sua indignação antes de derramá-la sobre o mundo. Meus amados, também devemos lembrar que Deus advertiu os pecadores repetidamente. O primeiro anjo do Apocalipse convidou os pecadores a se voltarem para Deus, enquanto o outro anjo, o segundo, advertiu que todo o sistema da Babilônia seria destruído. Quem persiste em seus pecados, mesmo depois que Deus envia julgamentos e advertências, só tem a si mesmo para culpar. O aviso foi dado, está sendo dado e estará sendo dado. Arrependa-se,
converta-se ao Senhor Jesus. Ainda é tempo. Concluindo, Deus está falando ao mundo em sua graça, mas os homens recusam-se a ouvir. Por isso, um dia, ele terá de falar em sua ira. O cálice amargo será bebido, a colheita do pecado será ceifada, e a videira da terra será cortada e lançada no lagar. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe. E se você ainda não tem Jesus, entregue-se a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E em breve Ele voltará. Ele em breve voltará. Está muito próximo à volta de Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe. Eu quero pedir a você que coloque a sua opinião, dê a sua opinião sobre a mensagem. Convide outros para tomarem parte nesse canal, para ouvir a mensagem de Deus. Obrigado por tudo. Deus, pois, vos abençoe.